Olá a todos, eu sou a Catarina Correia e bem-vindos a mais um episódio aqui no The Dark Tale Podcast. Quero agradecer àqueles que já se inscreveram aqui no canal, aos meus subscritores e aos meus viewers, aqueles que me têm acompanhado até agora. Acreditem, isto dá mais trabalho do que parece. Quero também dizer que eu não consigo, eu tento por tudo, mas eu não consigo gravar o vídeo no mesmo dia seguido, mas eu tento fazer com que as transições sejam o mais naturais possíveis, não sei se estou a conseguir. Quero começar este vídeo com o meu aviso, a minha nota de atenção inicial. Se tens menos de 14 anos, eu não sugiro que vejas este tipo de conteúdo. True Crime não pode ser interpretado nem consumido como outros tipos de conteúdo. Temos de ter consciência daquilo que consumimos. Violência não é e não pode ser normalizada. A leitura de notícias sobre crimes pode causar ansiedades exageradas sobre a possibilidade de se tornar uma vítima, e para as pessoas que sofrem de violência, a abundância de informação pode ser difícil de gerir. E é isso, não se esqueçam de subscrever aqui no canal, deixar um gosto, comentar, sempre com consciência de que estamos a falar de pessoas reais, e partilhe este vídeo para amigos, familiares que acham que podem gostar deste tipo de conteúdo. O caso de hoje é um pouco mais sensível para mim, porque estamos a falar de uma criança, então se me virem assim, olharem para o chão, é porque eu de facto estou um pouco desconfortável ou sentida daquilo que estou a dizer, porque eu acho que é um caso muito pesado e envolve uma criança, então eu acho que quando envolve uma criança dá sempre um peso acrescido. O caso de hoje é sobre a Maddie Clifton. A Maddie Clifton nasceu a 17 de junho de 1990 em Jacksonville, Flórida. Ela tinha 8 anos na altura do caso. A Maddie vivia com a mãe dela, a Sheila, o pai, Steve, e a irmã mais velha, a Jessie, que era 3 anos mais velha do que ela. Então a Maddie tinha 8 e a Jessie tinha 11. A Maddie e a Jessie eram inseparáveis a crescer, eram melhores amigas, tinham idades muito próximas, então elas brincavam juntas, faziam tudo juntas. A Maddie era uma criança muito feliz, muito alegre, extrovertida. Ela adorava dançar e, curiosamente, também trouxe, por assim dizer, a irmã mais velha para esse mundo. Tem um podcast que a irmã mais velha fez e eu vou linká-lo na descrição se vocês tiverem curiosidade. E neste podcast a Jessie fala um bocadinho deste caso e como era a sua relação com a irmã, e ela diz isso, que ela começou a dançar porque a irmã mais nova a arrastou para isso. A Maddie era uma criança muito criativa, ela adorava música, ela tocava piano e praticava pelo menos 20 minutos todos os dias. Ela adorava desporto também, principalmente futebol e hóquei. A Maddie era meio descrita como Maria Rapaz. Ela sim adorava dança e música, mas ela também gostava muito de ir para a rua, mexer na lama, ficar suja. Estão a ver, antigamente, estamos nos anos 90, então as gerações ainda sem tablet, sem canais de streaming, sem Netflix, sem Playstation, sem nada disso. Então as crianças de facto iam para a rua brincar, saltar a corda. É uma à parte. Eu apanhei ali os anos 2000, que eu era criança. Eu lembro-me que as minhas primas vinham até a minha porta, ou eu ia à porta das minhas primas e íamos todas brincar também, íamos saltar às cordas, jogar às escondidinhas, jogar à macaca, e há bons tempos. Depois o meu pai meteu a TV cabo e com ela as minhas primas perderam, Mas pronto, isto é uma parte, eu estou a sair do caso, é só porque eu acho, quando eu estive a investigar sobre a vida da Maddie, eu acho piada, porque lembro-me também um pouco da minha infância e não sei exatamente qual será a vossa idade demográfica, mas acho que eram coisas comuns na altura, não é? Ir para a rua, sujar, brincar. A 3 de novembro era um dia normal, como todos os outros. A Maddie saiu de casa com a família, ausentaram-se, voltaram a casa. Ela praticou no piano os seus 20 minutos, que era comum dela, daí ela pediu aos pais se ela podia ir para a rua brincar. Os pais disseram que sim, então ela foi, isto por volta das 3 da tarde. Ela foi perguntar às crianças vizinhas dela se queriam vir brincar com ela, mas na verdade a maior parte deles estava ocupado, por alguma razão. Então a Maddie começou a brincar sozinha. Eventualmente alguns vizinhos juntaram-se e eles começaram todos a jogar golfe num jardim
um deles. Entretanto, ficaram sem bolas de golfe ou queriam mais bolas para continuar o jogo, mas seja qual for os casos, a Maddie disse que achava que tinha mais bolas em casa, que ia correr rápido até casa, pegava nas bolas de golfe e voltava para brincar com eles. A Maddie foi, mas não voltou. Os amigos dela acharam que ela decidiu ficar por casa, se calhar estava cansada, se calhar já é a altura de jantar, se calhar os pais disseram para ela ficar por casa. Seja qual for os motivos, eles não pensaram demais no assunto, acharam que ela decidiu não vir, por alguma razão. E enquanto isto, a família acreditava que a Maddie continuava na rua a brincar. E há daquelas situações que os amigos pensavam que ela estava em casa, a família pensava que ela ainda estava com os amigos. Quando chegou por volta das 5 da tarde, era a altura de jantar, então os pais da Maddie disseram à irmã mais velha, a Jessie, para ir chamar. A Jessie pegou na bicicleta e foi. Ela foi para a rua, começou a chamar pela Maddie, a gritar pelo nome dela, mas a Maddie não estava a aparecer. A Jessie começou a dar voltas às ruas adjacentes à sua, às ruas vizinhas, continuar a chamar pela Maddie, mas ainda sem resposta. A Jessie voltou para casa e disse aos pais que não tinha encontrado a Maddie. Os pais não perderam tempo nenhum, eles ligaram à polícia de imediato a reportar o desaparecimento da sua filha. E enquanto a polícia não chegava, eles decidiram ir para a rua e começar a procurar pela Maddie eles mesmos. A família foi para a rua, começou a gritar pelo nome da Maddie vezes e vezes sem conta, mas sem sinal dela. Hey, Gene? Jacksonville 911. Yes, sir. Hi. This is. I went out to play this afternoon. I thought she was with her, and now she's missing. How old is she? She's 8 years old. Where was she playing at around the house? Right around the house here. What did she have on when she left? She had on a red T-shirt. And Mama, did she have on jeans? No, I've been upstairs, Mama. I have searched. Ma'am. Yes. Blue jeans? Mama, did she have on blue jeans? What'd you have on? What kind of shorts? Pair of shorts? She had on a pair of shorts and a red T-shirt. She blonde hair, black No, hair? she's got reddish brown hair. What's her name? It's short. Her name is Maddie. She goes, it's Madeline. What's her last name? Clifton, C-L-I-F as in Frank, T-O-N. When's the last time anybody saw her? Mama, what time did I come home from boating? About 5:30? About 4:30 to 5 o'clock. About 5:30 was the last time we saw her. And I was letting the kids play out here for a little while, and then she disappeared, and nobody knows where she's at. She have any friends nearby? Did you go check? I've got every neighbor out here right now. Okay, the police will be there shortly, ma'am. You keep looking, okay? Okay. What is it? My husband just came home, and hold on just a moment. Honey, Maddie is gone. No. Okay, my husband just pulled up, but she's not with him, of course. Okay, the police are going to be there shortly, ma'am, okay? Thank you. Bye-bye. Bye. Os vizinhos começaram a ouvir o barulho e vieram à porta ver do que se tratava, aquela comoção toda. Quando eles descobriram que a pequena Maddie estava desaparecida, eles juntaram-se a todos à procura da Maddie. Esta procura pela Maddie continuou horas e horas até de madrugada, mas ninguém a conseguiu encontrar. No espaço de 2 dias, tinham mais de 1000 voluntários à procura da Maddie. A polícia interrogou os vizinhos, afinal eles foram as últimas pessoas a vê-la, então de certeza que alguém devia ter visto alguma coisa, eles assim acreditavam. No entanto, os vizinhos não viram nada, ninguém conseguiu dizer à polícia de algo suspeito que tinham visto. Eles afirmaram que não viram ninguém suspeito na rua, não viram carros estranhos, ninguém a rondar. A maior parte dos vizinhos disse que a Maddie esteve pouco tempo na rua naquele dia, esteve mais ou menos 1h30, 2 horas. E às 5 da tarde foi quando eles se aperceberam que a Maddie tinha desaparecido, devido à família a procurar por ela. A Maddie estava a brincar com os amigos no jardim de um vizinho, estava a jogar golfe com eles por volta das 3h30 da tarde
e foi essa a última hora que foi vista. No final de interrogarem os vizinhos, a polícia não tinha pistas absolutamente nenhumas, o que foi surpreendente para a polícia, porque afinal eram casas que tinham janelas direcionadas para a rua, mas ninguém viu nada suspeito. Devido a isto, eles tinham a teoria de que quem levou a Maddie era local, era alguém da vizinhança. Então a polícia começou a investigar sobre os vizinhos, mas não encontraram nada. Toda a gente daquela área parecia ser boas pessoas, pessoas normais. A única coisa que a polícia encontrou foi sobre um vizinho que vivia 3 portas depois da casa da Maddie. Um homem de 45 anos chamado Larry Griffin foi acusado 20 anos antes e 15 anos antes de agressão sexual. No entanto, desistiram de ambas as queixas. As alegadas vítimas acusaram-no, mas desistiram, drop out. E não eram crianças, estas possíveis vítimas não eram crianças, então não era como se fosse uma super pista, mas era algo. O Larry nunca foi preso, nunca foi julgado nem condenado. Além disto, o Larry foi das últimas pessoas a ver a Maddie. Ele era, na verdade, um dos amigos que estava a jogar golfe com ela no dia que ela desapareceu. O Larry tinha 45 anos, então era a Maddie outro rapaz, poucos anos mais velho do que a Maddie e este Larry. E podem achar que seria estranho este homem de 45 anos estar a jogar com crianças, mas a Jessie, no podcast dela, ela afirma que era meio comum, as crianças juntavam-se e brincavam na rua, os pais vigiavam-nas, deitavam sempre um olho, e quando os pais estavam ocupados não conseguiam, o Larry gostava de ir e vigiava as crianças, mas era um ato de proteção. A Jessie disse que nunca foi creepy de qualquer maneira. O Larry tinha ele próprio 2 filhos, só que já eram adultos, já tinham saído de casa. A Jessie acreditava que o Larry gostava de estar com as crianças e dar-se com as crianças porque talvez tivesse saudades de ter os filhos por perto, talvez isso o fizesse feliz, menos solitário. De qualquer forma, ela disse que nunca foi estranha essa situação, mas de facto sim, o Larry foi das últimas pessoas que viu a Maddie, então isto pareceu obviamente suspeito para a polícia. Ele tinha tido 2 alegações de abuso sexual, não eram de crianças, mas mesmo assim, e foi das últimas pessoas a ver a Maddie. Então a polícia começou a acreditar que ele podia ser, sim, um eventual suspeito. A polícia levou o Larry para ser interrogado. Ele afirmou que não tinha nada a ver com o desaparecimento da Maddie. A polícia decidiu fazer um teste de polígrafo. Na verdade, o Larry falhou. No entanto, os testes de polígrafo não são uma ciência exata e nunca são utilizados em tribunal porque não são fiáveis. Eles falham com alguma regularidade. Então, a polícia não tinha nada concreto contra o Larry, tinha apenas suspeitas e tinha este teste de polígrafo que ele falhou. No entanto, é como vos disse, e testes de polígrafo não são aceitos em tribunal, então a polícia não tinha nada contra o Larry. Back then, it just wasn't that big of a deal to go outside and play without your mom or dad watching you. If Nick's parents were outside, they would kind of watch after us. If Jeff's parents were outside, they would kind of watch. You know what I mean? Everyone has a term. Larry's kids were older. They were, out of the house, and he lived there with his mom, and he took care of his mom. And so it was never it was more of a, I'm an adult, I'm watching after the kids kind of thing. Okay. Quem estava a jogar golfe nesse dia era a Maddie, o tal Larry e o rapaz que eu mencionei há poucos anos mais velho que a Maddie. Ele chamava-se Justin e tinha por volta de 11, 12 anos. Ele, na verdade, disse à Maddie que a acompanhava, que lhe fazia companhia até à casa dela. Então eles foram até à casa da Maddie. Chegaram os dois e quando chegaram a Jessie estava a tocar piano, estava a fazer a sua prática de piano diária. A Jessie disse que a Maddie estava a fazer muito barulho e que estava a desconcentrá-la e a Maddie percebeu isso. Ela procurou pelas bolas de golfe, mas não as conseguiu encontrar. O Justin virou-se para ela e disse: procura as bolas e quando as encontrares, bem, jogar connosco, mas eu vou voltar para a rua. Então o Justin sai, a Maddie continua à procura das bolas, não as encontra e percebe que está a incomodar
a irmã. Ela sai de casa sem as bolas e é dessa segunda vez que ela desaparece. A casa do Larry, onde eles estavam a brincar, ficava literalmente 3 portas da sua casa, então a Maddie desapareceu num espaço muito curto. A polícia estava sem pistas, então eles decidiram chamar o FBI para os ajudar com a investigação. Alguns polícias foram postos na casa dos Clifton, isto porque eles não sabiam o que aconteceu com a Maddie, não sabiam se a Jessie poderia estar em perigo também, se a pessoa que fez isto com ela poderia voltar para a Jessie. Então, por segurança, decidiram colocar polícias na casa deles 24 horas por dia. A Jessie, como era muito nova, ela disse que os polícias se esforçaram para não deixar a situação mais desconfortante que o que era. Eles vinham vestidos à civil, não vinham fardados. Eles entravam, jogavam jogos com a Jessie, viam televisão com ela. A Jessie disse que era como se tivesse meio que 2 amigos ali, que não pareciam polícias. Os dias começaram a passar e isso não era bom sinal. A polícia começou à procura de um corpo. Eles procuraram em tudo que era sítio, procuraram em bosques, em lagos, em rios, usaram cães, mandaram mergulhadores, mas não encontraram nada, continuavam sem pistas. Uma recompensa foi posta também para a pessoa que conseguisse trazer a Maddie viva. Esta recompensa era de $50.000, mas poucos dias depois ela aumentou para $100.000. A família, o FBI, a polícia e os voluntários estavam a fazer tudo o que conseguiam para encontrar a Maddie, mas sem sucesso. Eles colocaram cartazes e distribuíram panfletos por toda a cidade. Foram às notícias e apelaram se alguém sabia ou tinha alguma pista do que poderia ter acontecido com a Maddie. Este caso teve uma cobertura mediática enorme. Toda a gente do estado da Flórida sabia quem era a Maddie, sabia que ela estava desaparecida, mas nem assim conseguiram obter pistas. O pai da Maddie disse que parecia que ela simplesmente tinha desaparecido do nada, sem deixar qualquer tipo de rastro. E isto foi assim até exatamente uma semana depois do desaparecimento da Maddie. Passada uma semana do desaparecimento da Maddie, as buscas continuavam. Este caso ia ter um revirar enorme e isto tudo começou numa casa vizinha dos Clifton. Vivia a família Phillips. Esta família vivia do outro lado da rua e consistia no pai, o Steve, a mãe, a Melissa e o filho, o Josh, de 14 anos. A família Phillips apoiou os Clifton durante toda a procura. Eles ajudaram nas buscas e o filho, o Josh, partilhou posters de criança desaparecida. As famílias eram conhecidas uma da outra e eram razoavelmente amigas. O Josh também brincava de vez em quando com as duas irmãs. Se bem que ele era um pouco mais velho, ele já tinha 14 anos, então não era como se pertencesse ao grupinho de crianças que vinha para a rua brincar, mas eles conheciam-se e até havia rumores que o Josh tinha um fraquinho pela Jessie. Nesse dia, o pai sai para o trabalho e o Josh sai para a escola. A mãe, a Melissa, decidiu que ia limpar a casa e principalmente tinha que limpar o quarto do seu filho Josh, porque o quarto estava a cheirar muito mal, tinha um odor muito forte a vir do quarto dele. O Josh tinha 3 pássaros no quarto, eu acredito que eram 3 periquitos, e ele nem sempre limpava a jaula, então o odor por vezes ficava muito forte, mas desta vez estava insuportável. Então a mãe vai até ao quarto do filho, isto por volta das 7h30, 8 da manhã, e quando ela entra no quarto, ela vê que tem uma mancha de água no chão. É importante referir que o Josh tinha um colchão de água. A mãe pensou que essa mancha de água vinha do colchão, que o colchão estava a vazar ou que estava roto e que se calhar o odor estava tão forte por causa disso, se calhar vinha dessa água parada, se calhar já tinha fungo ou mold. Então ela vai até à cama e tenta ver de onde vem esse vazamento. Ela tira os lençóis da cama e vê que num dos cantos da cama o Josh já tinha colocado fita cola para tapar e presa nessa fita cola tinha uma meia branca. A Melissa pensa que a meia ficou presa quando o Josh estava a tapar o vazamento, então puxa a meia, mas
a meia não sai. Ela tira a fita cola e volta a puxar a meia, mas a meia continua sem sair. Ela não percebe porquê, então ela decide ir buscar uma lanterna, volta para o quarto e aponta a lanterna para baixo da cama para ver o que é que se passa, porque é que esta meia não estava a sair. E é aqui, quando ela aponta a lanterna para debaixo da cama, que ela vê o corpo sem vida da Maddie Clifton, a menina de 8 anos que estava desaparecida. A Maddie estava escondida debaixo da cama do seu filho de 14 anos, muito provavelmente este tempo todo. A Melissa obviamente ficou horrorizada, ela não sabia o que fazer, ela decide ligar ao seu marido, que naquele momento estava a trabalhar. Ela liga-lhe, ele não atende, então ela deixa-lhe uma mensagem de voz em pânico, a dizer para ele ligar de imediato. Ela espera um pouco para ele responder, mas está muito inquieta, não consegue esperar mais e decide que vai ter que contar, vai ter que fazer alguma coisa. Ela sabe que tem polícias 24 horas na casa dos Clifton, então ela sai de casa, dirige-se até à casa dos Clifton e quando vê o primeiro polícia, ela conta-lhe tudo. O polícia pede por reforços e quando a equipa chegam, eles vão até ao quarto de Josh, recolhem o corpo e confirmam que é o corpo da Maddie Clifton. Quando o corpo foi identificado, obviamente que a família da Maddie foi a primeira a saber e o pai dela disse que ele sabia, pelo olhar que o polícia trazia, que a sua vida ia mudar para sempre. Ele sabia que as notícias não eram boas e que ele não ia voltar a ver a sua filha. Toda esta semana de procuras e de buscas foi em vão. A Maddie estava morta e esteve este tempo todo escondida debaixo da cama deste adolescente que vivia perto de sua casa. O Josh ainda estava na escola quando tudo isto aconteceu, então a polícia decidiu que era um bom momento para ir procurar por evidências no quarto dele. Então eles foram. Eles viram que o Josh tinha colocado ambientadores, incenso, tinham velas, tudo para disfarçar o cheiro da decomposição do corpo. Eles também encontraram um panfleto de procura-se Maddie no quarto dele, perto dos livros, um taco de beisebol escondido debaixo das gavetas, um x-ato atrás da televisão, fita cola escondida por várias partes do quarto. No armário encontraram sapatos com sangue e, com testado, foi confirmado que este era o sangue da Maddie. Também tinha vestígios de sangue na ventoinha, também da Maddie, o que nos diz que o ataque foi muito violento, porque o Josh agrediu a Maddie de tal força que o sangue espirrou até ao teto, até à ventoinha. Encontrado atrás de uma almofada estava uma foto da irmã mais velha da Maddie, Jessie. Quando perguntaram à família sobre esta foto, eles disseram que não viam essa foto há imenso tempo e não sabiam onde é que ela estava, que ela tinha sido roubada. A família Clifton já tinha proibido as suas filhas de brincar com o Josh. E na verdade essa informação veio do Larry, o primeiro suspeito neste caso. Os pais da Maddie e da Jessie proibiram-nas de brincar ou de falar com o Josh porque ele já tinha feito algumas piadas sexuais em frente às duas meninas. Também houve um incidente que um dia a avó, a Jessie e a Maddie voltam a casa e a janela tinha sido quebrada e a mobília tinha sido vandalizada com uma arma de grafos. Nunca chegaram oficialmente a um culpado, mas a família desconfiava do Josh, porque nada tinha sido roubado, a mobília só tinha sido vandalizada, o que é estranho. Também houve outro incidente que as meninas não estavam em casa e os pais ouviram barulho de cima a vir do quarto da Jessie. Eles foram ver e quando entraram no quarto o Josh estava lá. Eles acreditam que foi dessa vez que ele roubou a fotografia da Jessie, que eventualmente mais tarde encontraram escondida atrás de uma almofada na cama dele. Vamos falar um pouco do Josh. O nome completo é Joshua Earl Patrick Phillips e ele nasceu a 17 de março de 1984. Ele era o filho único da Steve e da Melissa Phillips. O Josh parecia um adolescente completamente normal. Ele ia bem na escola, não era um aluno excelente, mas também não era um mau aluno. Ele tinha muitos amigos, ele andava nos escoteiros, gostava de desporto. Os pais amavam-no, tudo parecia que ele tinha uma vida familiar normal, estável. Então, tudo normal, ao que conseguimos perceber, o Josh era um adolescente normal. A polícia foi buscar o Josh à escola e levaram-no para a esquadra para ser interrogado e, para a surpresa deles, o Josh confessou
confessou que tinha matado a Maddie. E o Josh conta esta versão que eu vou-vos dizer agora. E isto é a versão do Josh. O Josh disse que naquele dia ele estava em casa e que a Maddie bateu à sua porta e perguntou se ele queria vir brincar com ela. O Josh disse que não, porque ele não era permitido ele ter outras crianças em casa sem a permissão dos pais. Ele estava sozinho, então não tinha como ter a permissão dos pais. Ele recusou, a Maddie deu meia volta e foi para a rua brincar sozinha. Só que o Josh afirmou que mudou de ideias, que afinal queria sim ir brincar com a Maddie, então chamou-a e eles foram para o jardim traseiro da casa dele jogar beisebol. O Josh disse que eles estavam no jardim a jogar beisebol e estava tudo a correr normalmente. A Maddie atirava a bola e ele acertava na bola com o taco. Estava tudo bem até que o Josh acertou com a bola no olho da Maddie e rapidamente a Maddie começou a sangrar e a chorar. Ela estava com muitas dores. Ele disse que ela estava fraca e que não parava de chorar. Ele entrou em pânico porque ia ter problemas por várias razões. Primeiro, ele não devia ter outras crianças em casa. Segundo, a família da Maddie já tinha dito que não queriam que eles brincassem juntos. Para terminar, ele magoou-a. Ela estava a sangrar, estava cheia de dores. Então ele disse que a solução que encontrou foi arrastá-la até ao seu quarto para ver se conseguia fazer com que ela parasse de chorar. Quando chegaram ao quarto, ele tentou tudo para que ela parasse de chorar. Ele ralhou com ela, ele levou a voz, pôs-lhe a mão à frente da boca, mas nada funcionou. A Maddie só chorava, cheia de dores. Ele disse que entrou em pânico, não sabia o que fazer. E é aí que ele atingiu a Maddie 2 vezes na cabeça com o taco de beisebol. Ele disse à polícia que foi aí que ele escondeu o corpo da Maddie debaixo da cama. E isto foi a história do Josh, mas há muitas evidências que contradizem esta versão dos factos que ele contou. A polícia coordenou os eventos com as provas que tinham e esta é a teoria da polícia. Foi encontrado na autópsia o primeiro ferimento no corpo da Maddie e o Josh não mencionou isso, mas o Josh estrangulou a Maddie durante 15 minutos com um fio de eletricidade. Isto não foi o suficiente para a matar, mas deixou-lhe uma marca no pescoço. Quando ela não morreu, eles acreditam que é aqui que o Josh pega no taco de beisebol e acerta-lhe 2 vezes na cabeça. Acredita-se que nesta altura, na verdade, o Josh foi interrompido pelo pai, que tinha acabado de chegar a casa e estava a estacionar o carro cá fora na rua. O Josh esconde a Maddie debaixo da cama e desce, sauda o pai como se nada tivesse acontecido e volta para o quarto. Eles acreditam que o Josh pensava que a Maddie estava morta por esta altura, mas na verdade a Maddie ainda estava viva. Ela estava viva, a chorar e a lamentar debaixo da cama do Josh. O Josh ouve a Maddie a chorar, tira-a da cama e esfaqueia 11 vezes com o x-ato que ele tinha no quarto. Depois de esfaquear, ele acredita que finalmente a Maddie está morta e volta a escondê-la debaixo da cama. Esta é a versão que os patologistas também acreditam, que a maior parte dos patologistas acreditam, mas há um ou outro que pensa que mesmo depois de todo este ataque a Maddie poderia talvez ainda estar viva, isto porque quando encontraram o corpo dela, ela tinha uma mão quase a sair debaixo da cama. E acreditam que talvez pudesse ter sido ela viva a tentar sair, mas é uma teoria, ninguém sabe. So Josh tells his story obviously a little different than what the evidence provides. Oh yeah, I'm sure. Yeah, so, you know, he made this whole story of it being accidental. And to where she wanted to go over there and play, and he accidentally hit her, and there was no physical evidence, bruising, you know, bone fractures, anything that suggested that she even got hit with a ball in her eye. I just wanted to make sure that everyone realized that the evidence, his story, was not there, you know, basically discrediting his story. Absolutely.
O Josh esfaqueou a Maddie, mas eles acreditam que se ele a tivesse deixado debaixo da cama com os ferimentos que ela já tinha, que ela não iria sobreviver, que ela eventualmente ia sucumbir aos ferimentos. Ia ser uma morte muito dolorosa e lenta, mas que ela iria acabar por morrer. O Josh fez isto tudo, matou e escondeu o corpo da Maddie debaixo da cama e mais tarde sai para a rua e ajuda nas procuras por ela e distribui posters, oferece carinho e o apoio à família da Maddie e é o que é. Nos dias seguintes ao homicídio, o cheiro começou a ficar cada vez mais insuportável e o Josh começa a fazer tudo para tentar disfarçar o odor. A polícia disse que quando encontrou o corpo da Mary ela estava parcialmente decomposta. Esta decomposição foi razoavelmente rápida porque afinal estavam na Flórida, um estado quente, uma zona muito quente. Isso acelera a decomposição do corpo. Então é normal que o odor estivesse a ficar cada vez mais insuportável. O corpo da Maddie foi encontrado quase completamente nu. Ela apenas tinha as meias e tinha a camisola que estava completamente puxada até cima, até aqui. O que sugeriu que talvez pudesse ter havido um abuso sexual. Na autópsia do corpo dela não encontraram vestígios, mas mesmo sem um abuso sexual físico, não quer dizer que o crime não tenha sido sexualmente motivado. E isto porque os polícias investigaram o computador de Josh e eles viram no histórico dele que ele estava a ver porno meia hora antes do ataque e meia hora depois do ataque. E este porno era um porno violento, porno infantil. Foi perguntado ao Josh claramente porque é que a roupa da Mary estava daquele jeito e ele deu uma explicação. O Josh explica que a Mary estava seminua porque quando ele estava a arrastar do jardim para o quarto, as roupas escorregaram. Ele estava a arrastá-la e as roupas escorregaram. O que... Isto é uma à parte, é a minha opinião, mas não faz sentido nenhum. Não acredito todo. As roupas da Maddie foram encontradas debaixo da cama, perto do corpo. E as roupas estavam encostadas à parede, o que sugere que ele colocou primeiro as roupas e depois colocou a Maddie, mas se as roupas escorregaram, não faria mais sentido colocar o corpo e depois as roupas, mas não, ele colocou primeiro as roupas que estavam encostadas à parede e depois o corpo. Além disso, a camisola que a Maddie tinha vestida não tinha buracos, o que significa que ele a puxou para cima durante pelo menos metade do ataque. Com o cheiro a ficar mais forte, o Josh fez de tudo, ou pelo menos tentou, para cobrir o mau odor. Ele comprou todo o tipo de sprays que podem imaginar, sprays de parede, sprays automáticos. Ele também comprou um incenso e velas que ele punha a queimar. Quando a polícia perguntou ao Josh qual era o plano dele, o que é que ele ia fazer, ia deixar o corpo debaixo da cama até se decompor totalmente, o Josh respondeu e disse que na verdade ele não sabia, ele não tinha nenhum plano, ele iria fazer com a médio que costumava fazer quando tinha um problema, que é ignorar até que desapareça, o que neste caso nunca iria funcionar porque o odor só ia ficar mais e mais forte. E tudo que falamos agora é a teoria da polícia, baseada em evidências, como por exemplo a autópsia, mas também temos uma possível teoria do que levou o Josh a fazer isto. E esta teoria é o que a família da Maddie acredita. Eu não devia, mas vou dar a minha opinião. Eu também acredito nesta teoria que o Josh tencionava violar a Maddie. Eu acredito que eram essas as intenções dele. Esta teoria afirma que não foi acidente nenhum, foi sim propositado, que o Josh sabia quais eram as suas intenções naquele dia. E, de novo, há várias provas e circunstâncias que apoiam esta teoria. Primeiro tem o facto da Maddie... A Maddie tinha 8 anos, era uma criança bem comportada. Ela obedecia aos pais, ela não ia desobedecer. E ela sabia que os pais não queriam que ela brincasse com o Josh, então porque iria bater à sua porta naquele dia. E a Jessie, a irmã mais velha, refere isto na entrevista que ela deu. O Josh disse que eles estavam a jogar golfe no jardim traseiro dele, mas
A grande parte do jardim do Josh está ocupado por uma piscina e, segundo a Jessie, como ela explicou, só tinha a piscina e tinha 2 corrimões de relva, mas nenhum deles suficientemente grandes para 2 crianças jogarem beisebol. Então também não faz muito sentido esta parte da história dele. As evidências físicas. Os patologistas não encontraram nenhum ferimento na cabeça da Maddie que parecesse que veio de uma bola de beisebol. O Josh também disse que depois de ter atingido a Maddie com a bola, arrastou-a para cima quando ela estava fraca, mas também não encontraram qualquer tipo de terra ou relva no corpo, nos sapatos da Maddie, debaixo das unhas, o que nos diz que é impossível, a Maddie não foi arrastada do jardim. E qual foi o principal motivo? Acredita-se que a Maddie foi procurar as bolas de golfe, não as encontrou, viu que estava a incomodar a irmã, saiu de casa e preparava-se para ir voltar a brincar com o Larry e com o Justin. É aqui que acreditam que o Josh ou viu-a e foi até à rua, ou talvez possivelmente ele já estivesse na rua, mas de qualquer forma o Josh viu-a, encontrou-a na rua. A Maddie poderá lhe ter perguntado se ele tinha bolas de golfe que lhe podia emprestar e ele disse que sim e que se ela subisse até ao quarto com ele, que ele as emprestava. Então a Maddie sobe. E é assim que acreditam que o Josh conseguiu atrair a Maddie. A intenção do Josh era violar a Maddie e acredita-se foi isso que aconteceu. Quando eles chegaram ao quarto, o Josh tenta atacar a Maddie e possivelmente ela tenha começado a gritar, a chorar, ela deve ter entrado em pânico, se calhar tentou fugir, se calhar ameaçou o Josh, disse que ia dizer aos pais dela. A mim parece-me plausível porque eles viram que ele estava a ver porn meia hora antes do ataque e meia hora depois do ataque. O que a mim me diz que talvez, provavelmente, o Josh estava sexualmente excitado, foi lá abaixo, encontrou a Maddie, atraiu-a e quando não conseguiu, entrou em pânico, matou-a, escondeu o corpo e foi ver novamente porn para satisfazer. Lembrando que isto tudo é apenas uma teoria e que nada está provado, apenas o Josh e a Maddie sabem o que aconteceu naquele dia. Uma coisa que também ultrapassa a minha compreensão é como é que se dorme por cima de um corpo. A Maddie foi encontrada 7 dias depois, quer dizer que durante 7 noites o Josh literalmente dormiu por cima do corpo da Maddie, o que é muito messed up, é muito macabro. Depois de juntarem todas as evidências contra o Josh, ele foi oficialmente acusado pelo homicídio da Maddie Clifton. E apesar de Josh ter apenas 14 anos nesta altura, ele foi julgado como um adulto. E isto foi devido à natureza horrível do caso e também ao facto do Josh ter tantas oportunidades para parar, para perceber aquilo que estava a fazer e não o fez, porque afinal ele estrangula a Maddie, ela não morre. Então ele atinge-a com o taco de beisebol, esconde-a debaixo da cama, percebe que ela ainda está viva, tira debaixo da cama e esfaqueia, voltando a metê-la debaixo da cama. Percebe? Ele teve muitas chances para parar e não o fez, ele não demonstrou qualquer tipo de humanidade ou compaixão, foi simplesmente horrível o que ele fez, então foi por isso que o júri foi tão pesado para ele. A acusação disse que se o Josh, na verdade, fosse 4 anos mais velho, que eles iriam para a pena de morte. Este caso foi extremamente mediático na Flórida e eu não sei se vocês sabem, mas para seres elegível para júri não podes ter registro criminal, por exemplo, e não podes nunca ter ouvido falar do caso. Tudo o que sabes do caso tem que ser ouvido no tribunal e como o caso foi tão grande, como toda a gente conhecia a história da Maddie na Flórida, então eles demoraram um pouco a juntar pessoas suficientes para o júri. Eventualmente conseguiram e o julgamento de Josh começou. Muito julgamento deu ênfase à obsessão que o Josh tinha pela irmã mais velha da Maddie, a Jessie. A acusação acredita que o Josh viu a Maddie naquele dia como se fosse a Jessie, que o Josh se sentia frustrado por ter sentimentos pela Jessie e ela não retribuir. Foi por isso que levou este ataque. Como a Jessie era muito nova na altura, ela devia ter os seus 12 anos quando o julgamento começou. Então ela, na verdade, não esteve presente na grande parte das audiências, isto porque os pais acreditavam que ela era demasiado nova. Ia ser falado do homicídio com detalhes muito específicos, iam ser mostradas fotografias, a autópsia ia ser falada e eles queriam proteger a Jessie disso.
Ela não soube durante muito tempo muita coisa que foi falado no julgamento, como o facto de Josh ter a sua fotografia no quarto, como o facto de acreditarem que ele atacou a Maddie por causa desta frustração que ele sentia pela Jessie, dela não retribuir os seus sentimentos. Ela descobriu isto tudo quando já era mais velha. O Josh foi considerado culpado pelo homicídio da Maddie Clifton e foi sentenciado à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. E lembrando, estamos a falar de um adolescente de 14 anos, então esta pena não é de todo normal. Quando são jovens, as penas costumam ser um pouco mais leves, mas o júri explicou que a pena foi muito dura, de novo, por todas as possibilidades que o Josh teve para parar e para salvar a Maddie, e ele não fez. Muitas pessoas acreditam que o Josh era puramente uma pessoa má, um rapazinho mau, e foi por isso que ele fez isto à Maddie, mas na verdade o Josh, e ele utilizou esse argumento em tribunal, disse que culpava o seu pai e que era ele o culpado por o educar que este nível de violência é normal. Ele disse que o pai era violento quando bebia e, para seu azar, ele era um alcoólico, segundo o Josh. Ele abusava verbalmente da mãe, esmurrava nas paredes, atirava coisas e que ele tinha genuinamente medo do seu pai. No entanto, ninguém conseguiu confirmar essa história, nem a família nem os amigos dele. Nós devemos ter sempre respeito e consideração quando uma vítima fala do seu abuso, mas neste caso parece-me muito convinhável que o Josh se queixe do abuso que sentia pelo seu pai quando veio a julgamento. O Josh Phillips está atualmente preso. Na verdade, ele tem um bom registro, ele tem um registro de bom comportamento. Ele tem tido uma vida produtiva na prisão. Ele completou o 12º ano lá, converteu-se ao budaísmo e também estudou. Ele tem um paralegal degree, é um meta-tradução. Agora ajuda outros presos a apelar pela liberdade condicional. Em 2018, 10 anos depois do homicídio da Maddie, foi pedido ao Josh para escrever uma carta de desculpa para a família Clifton. Ele disse que não, ele disse que preferia pedir as desculpas pessoalmente, que seria muito mais sentido e que a família ia perceber que ele estava arrependido se falassem com ele pessoalmente. No entanto, a família Clifton recusou, eles não foram falar com o Josh. Mas a Jessie queria sim e ela ponderou em falar com o Josh. Ela escreve-lhe e eles não trocaram algumas cartas, estavam a combinar, só que de um momento para o outro a Jessie disse que o Josh deixou de responder, parou qualquer tipo de comunicação que tinha com ela. Ela acredita que o Josh despediu a equipa que ele tinha, a equipa de advogados que ele tinha na altura do tribunal, e que contratou advogados novos, e eles aconselharam o Josh a não falar com a Jessie, que isso não seria boa ideia. O Josh tem sido também acompanhado por psicólogos e eles dizem que ele está a ir bem, que ele é uma pessoa diferente e que ele tem remorsos pelo aquilo que ele fez. A família dele também sempre o apoiou e disse que a pena foi demasiado dura para um adolescente de 14 anos, que o cérebro ainda não se desenvolveu completamente. E por esta razão o Josh tentou apelar por um novo julgamento, mas o tribunal recusou. O pedido dele foi recusado, então continuou preso, sem a possibilidade de liberdade condicional. A Sheila e o Steve, os pais da Maddie, eles tiveram um relacionamento feliz até à altura deste caso. Eles estiveram casados 25 anos, mas depois de tudo o que aconteceu, eles não aguentaram e divorciaram-se 3 anos depois da morte da Maddie. A Jessie diz que ela tem uma relação um pouco difícil com a sua mãe, que mesmo passado 20 anos, que ela ainda não lida muito bem com o que aconteceu. Então ela não tem muito contato com ela, mas ela disse que tem uma boa relação com o pai. E a Jessie hoje em dia é uma mulher bem sucedida e ela trabalha no ramo da advocacia. Everyone grieves differently, men versus women. And Yeah. my dad was like, "Look, we have another daughter to take care of, and my mom just was drowning and couldn't get out of it." Yeah. And she still is like that. And so I'm a very positive, uplifting. I love that. And I wish she was, took it differently, but I can't have that woe is me mentality. And I want to have that also to still bring awareness to everyone, but not constantly talk about it and constantly let it slow me down. Yeah, absolutely. Pessoal, é isso. Digam-me a vossa opinião, principalmente neste caso, porque há um debate
se nós nascemos maus, se nós nos tornamos maus, se somos uma folha em branco quando nascemos ou se há simplesmente coisas que nascem connosco, e neste caso coisas más, porque aqui, neste caso, o Josh parecia ter uma vida perfeitamente normal, ele cometeu este crime horrendo, então o que é que vocês acham? Nós nascemos maus, nós tornamos-nos maus? Acham que é um pouco dos dois? Já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho, estejam atentos quando os próximos vídeos vão sair e é isso. Espero que tenham gostado. Fiquem bem.